E, cara, eu mostro... Tem uma coisa na sede da ONU em Nova York, tem uma sala chamada Sala de Meditação, onde existe ali um monolito, que é basicamente como se fosse um altar dentro da sala, que pouca gente sabe, e eu coloco isso na história. Eu tenho muita coisa. No Aurora, eu tenho na sede do CERN, lá na Suíça, tem uma estátua da Shiva gigante. Eu coloco isso no quadrinho também. Eu coloco o CERN, não com o nome CERN, mas... falo de acelerador de partícula, falo, cara. Uhum. E agora, no Ômega, é exatamente tudo, inclusive a faixa etária vai ter que subir um pouquinho, porque também é um pouco mais pesada a história do que as outras duas, mas como é o fechamento da história, tudo que eu queria falar, eu coloquei, não ficou nada de fora, entendeu? Então, eu pego um pouco pesado, assim, nesse sentido de dizer... Quem que está no topinho, né, no topo da pirâmide ali, da Dota do dólar, quando a gente vê aquele olhinho destacado? Os Illuminati. O que é aquilo? Quem que é, né? Por que eles nos dão sinais também? Por que eles botam essas coisinhas então, nas notas? Eu usei essa forma de usar, né, a arte, o quadrinho, a cultura pop, para trazer conhecimento de verdade, assim, né, para as pessoas. E óbvio, né, você tem que ter um certo olhar para ler. Mas eu acho que, no mínimo, se a pessoa que gosta disso, que já lê e de repente tem, sei lá, um namorado, parente, alguém que quer, né, falar um pouco, para a pessoa despertar um pouco, né, do que está acontecendo no mundo sobre esse assunto, e às vezes não acham uma forma de entrar nesse assunto, dá o quadrinho, porque é uma ótima forma de você achar um pretexto para discutir esses assuntos, no sentido, olha, tá vendo aqui na história, né? O que você achou? Tá vendo o que fala aqui, né? As situações que acontecem lá fazem alusões às coisas que acontecem na vida real. Total. Quando é que tu descobriu que existiam esses grupos, que existia a Nova Ordem Mundial? Cara, olha, eu estudo isso. Quando eu era adolescente, eu lia um pouco mais dessas coisas sobre Atlântida, sobre civilizações perdidas. Eu lembro que eu comprei um livro quando eu tinha uns 12 anos também, do David Childress, um autor americano, que era isso, era As Civilizações Perdidas da América do Sul. Né? Então eu já me interessava disso, mas eu ainda não sabia exatamente sobre essa questão de tecnocracia, né? O que é tecnocracia? Quais são esses órgãos que existem, por exemplo, como o Fórum Econômico Mundial, né, qual que é a agenda deles? O Clube de Roma, a Comissão Trilateral, né, o CFR, Conselho de Relações Internacionais. Quem manda nesses órgãos? Qual que é a história por trás deles? Né, que a gente às vezes vê no jornal, na TV, o FMI, o Banco Mundial. Tá, você ouve falar, mas você não sabe quem são, quem que está por trás, qual que é a ideologia, eles têm ideologia, né? Os fundadores, qual que é um pensamento por trás disso, e tudo isso tem. Só que demanda um tempinho aí para você pesquisar e você descobrir. Então, tem mais ou menos uns 20 anos, assim, eu comecei, quando eu estava já nos Estados Unidos, né, nessa temporada, e quando eu voltei para o Brasil, então, tanto que, né, como eu te falei, no Aurora já escrevia isso, né? Uhum. E que, cara, é impressionante por isso, porque, por exemplo, se eu tivesse aqui o caos, eu ia te mostrar, eu já tinha colocado questão de por exemplo, pandemia, e às vezes eu leio e falo, caramba, né? Foi meio, sei lá, né? Assim, questão meio inconsciente, assim, mas muito de tecnologia que a gente está vendo, por exemplo, leitura de íris, né? Eu não quero dar muito spoiler aqui também, senão, né, vai perder a graça para quem lê. Mas tá tudo, cara, tá tudo ali, né? Então basicamente isso, é o quê? É esse pescador que passa por esse processo, né, de virar, né, né, vou deixar aberto aí para as pessoas também que lerem. Será que isso é sobrenatural, é metafísico? E ele começa a ser perseguido pelo governo americano e por sociedades secretas dentro do governo americano, né? Daí faz menção a Skull and Bones, né? Quem já ouviu falar.